Olá você, tudo bem? Vamos continuar falando de crédito. Primeiro, gente, nós já estamos percebendo pela série que aqui estamos trabalhando, que crédito não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Crédito é uma coisa que pode ser boa, mas pode ser também ruim. Qual a diferença, né? Onde é que o crédito pode ter problema? Se a minha decisão para poder decidir pelo crédito não for uma decisão boa, não for uma decisão de qualidade. E hoje se tem uma discussão muito interessante sobre qualidade de decisão, a chamada tomada de decisão. Sem querer entrar aqui em aspectos técnicos, até meio chatos para quem no dia a dia não está acostumado com o tema de tomada de decisão, em que pese todos nós tomarmos decisão o tempo todo, até para a hora de dormir, de levantar, do que fazer, café da manhã, a gente toma decisão o tempo todo. Então, tomada de decisão não é algo que está limitada a, por exemplo, administradores de grandes empresas. Até porque nós todos, antes de qualquer coisa, administramos, cada um de nós, a maior coisa que se pode ser administrada, a nossa vida. E é em busca da qualidade de vida que a gente deve se posicionar. E há uma afirmação teórica, mas a teoria ela é baseada na prática, o estudo da prática, que uma tomada de decisão racional, ela deve ser baseada num conjunto de informações disponíveis e necessárias às informações, com base num determinado apetite a risco, ou seja, os riscos que eu quero assumir para que a decisão seja boa. E o que acontece muito é das pessoas tomarem decisão com relação a crédito sem um conjunto de informações adequada. E aí nós vamos trabalhar hoje alguns tipos de informações. Primeiro, informações relacionadas à necessidade, informações relacionadas ao valor para eu poder tomar crédito, ao tempo e à taxa de juros. Começando pela necessidade. A gente vive um momento, e aliás não é só agora, mas hoje pela internet todos nós temos um telefone nas mãos, e o que vai acontecer? O telefone nos mostra ofertas, promoções, ou seja, nos sugerem, inclusive com base naquilo que a gente até pesquisa com os algoritmos, né? As estruturas tecnológicas trabalham para virar para a gente, você está procurando aí, por exemplo, uma motocicleta, aqui, está aqui, tem uma motocicleta de tal valor. Você está procurando o quê? Uma casa? Você está procurando... Eles vão buscando o que a gente está pesquisando e começam a nos colocar aquilo. Sem falar que, de maneira geral, com raras exceções, a gente gosta de estar conquistando, né? O ser humano tem uma necessidade de conquista. E a compra, a aquisição, não deixa de ser uma conquista. Principalmente se é algo que há algum tempo eu estou querendo. Então, primeiro, a gente precisa tomar muito cuidado com a necessidade. Eu preciso do crédito? Eu preciso adquirir? Porque crédito está ligado à aquisição. Ou eu estou tomando crédito para poder resolver problemas já instalados, ou seja, eu tenho um fluxo de caixa negativo, as minhas saídas são maiores do que as entradas, e a gente ainda vai discutir isso um pouco mais à frente sobre como contornar ou como lidar com isso. Ou eu estou tomando crédito porque eu quero ou investir, em algum tempo nós também vamos falar sobre isso, como construir, como instituir uma empresa, ou é para consumir. Eu preciso daquele crédito naquele momento, seja para resolver um problema já instalado, seja para investir, seja para consumir. Ou eu poderia postergar. E isso está relacionado a uma série de coisas, como, por exemplo, um aparelho novo, uma aquisição nova ou algo, logicamente, que não é novo, mas que eu, por exemplo, posso trocar. Se eu tenho uma lavadora de roupas e dependendo do tempo que ela tem,
e do tipo de manutenção que ela já começa a dar, às vezes é melhor eu trocá-la. Essa é uma informação interessante, olha para você ver. Por quê? Porque senão ou eu vou ficar com a máquina estragada, ou em algum momento eu vou começar a gastar valores que num tempo até curto fica mais caro do que se eu tivesse comprado uma máquina nova. Olha para você ver que interessante como é que a gente não começa a ter um raciocínio mais lógico do que simplesmente intuitivo. Intuitivo é muito emocional, no impulso, quando eu olho e falo assim, eu vou comprar. Então, primeiro, eu preciso responder essa questão com informações claras. Segundo, que valor eu preciso? E aí, para eu buscar valor, e eu vou estar focando aqui nesse momento mais na aquisição de coisas novas, eu preciso entender que valor tem aquilo que eu estou buscando. Ou até mesmo se eu estiver pegando dinheiro para pagar dívida. Qual o valor? Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Ô José Carlos, eu estou tentando comprar aqui um computador e ele está R$ 4.500. Legal, isso é preço. Mas que valor tem esse computador para você? Eu estou comprando e no primeiro momento ele me enche de satisfação, mas daqui um pouquinho eu olho para aquilo, não estou nem usando direito. Ou seja, valor é o reconhecimento que meu cérebro, minha capacidade de entendimento dá em relação àquilo. E para isso eu preciso usar. E para isso aquilo tem que ter uma função na minha vida. Senão, com o tempo, eu também vou dizer, isso aqui já não é tão bom para mim. Por isso que é importante tomar cuidado com pegar dinheiro para pagar com tempos alongados. Por quê? Porque num primeiro momento, quando você compra, adquire, aquilo faz sentido. Aquilo parece ter valor. Ou tem. Com o tempo, você começa a pensar assim, acho que esse negócio, nem estou usando tanto isso. Está pagando algo. E a parcela que você está pagando está fazendo pressão sobre o seu orçamento e às vezes até dificultando. E já tem anos que você comprou, parece que o valor que você dá, não necessariamente ao item que você comprou, mas a parcela que você está pagando, o reconhecimento do valor do item comprado, parece que vai diminuindo. E aí você começa a ter aquele sentimento, nossa senhora, para que eu estou pagando isso? Interessante essas coisas, né? Que valor eu dou? E tudo que eu vou buscar tem um valor intrínseco. Um valor intrínseco está muito relacionado à sua funcionalidade. Eu coloco um fogão na minha casa, seja ele elétrico, a gás. Um dos valores que eu reconheço é o valor relacionado a ele funcionar. O funcional. O outro é o valor percebido. Se eu não tenho fogão e compro, o primeiro dia de uso, o primeiro uso, para mim tem um valor lá em cima. Com o tempo, aquilo cai como se fosse uma coisa normal, como se fosse da norma. Esse fogão teria que estar aí mesmo. Se eu estou pagando isso por tempos, eu começo a questionar. Então, primeiro, é necessário? Segundo, que valor eu dou nisso? E aí eu tenho que fazer uma relação do valor em função do momento que eu adquiro, e aí eu posso tomar empréstimo, posso tomar crédito, e qual o valor que aquilo vai ser mantido por o tempo. Então, dependendo da parcela que eu pago, com algum tempo eu começo a ficar insatisfeito com o valor que eu estou pagando. Então, tempo também é uma coisa muitíssimo importante. Principalmente porque, à medida que eu tenho uma parcela, eu divido em 36 vezes, então 36 meses eu vou pagando, outras parcelas e outras saídas de recursos
poderão ser acumuladas àquela parcela, sem falar nas saídas que já me são obrigatórias. Meu custo fixo, por exemplo. Se eu sou o provedor de uma residência, de uma casa, todo mês tem supermercado, tem açougue, tem energia elétrica, tem fornecimento de água. Isso é todo mês. Não tem jeito. A parcela que eu vou pagar vai se somar a isso. Ainda tem a possibilidade de inconvenientes que não estavam planejados. Olha que interessante. Então, quando eu assumo o pagamento de 6 meses, de 3 meses é uma coisa, de 6 já é outra, de 12, 36. Quanto mais se alonga, mais o risco de que situações que possam intervir, situações até não esperadas, o melhor é que a gente tenha planejado todas que possam ocorrer. Mas nem sempre a gente consegue planejar tudo. E aí lá na frente eu posso me inviabilizar financeiramente. E geralmente o que acontece? Para resolver um problema lá na frente, porque as minhas saídas do meu fluxo de caixa começaram a ficar muito grandes, eu faço o quê? Eu tomo mais dinheiro emprestado. E ao tomar mais dinheiro emprestado e assumir o compromisso de pagar mais uma parcela, eu aumento ainda mais as saídas. E nem sempre eu consigo aumentar as entradas. E aí entra o último componente. O primeiro foi necessidade, o outro valor, tempo, e agora é taxa de juros. E aí eu fiz umas continhas interessantes aqui. Se você pegar R$1.000 e pagar 2% ao mês, né, em capitalização, com taxa de juros capitalizada, você vai pagar 12 parcelas, 2% ao mês. E outra coisa, 2% ao mês já não é uma taxa de juros muito agradável. Não podemos esquecer que a Selic está em 15% ao ano. E outra coisa, essa análise tem que ser feita a cada momento de acordo com a taxa de juros daquele momento. Esse vídeo sendo visto daqui a um tempo com outra taxa de juros, a gente pode ter uma outra análise. Então, 2% ao mês, R$1.000. Você paga 12 de 94,55, você paga 1.134. Se você estiver pagando 5% ao mês, continuam os 12 meses com pagamentos mensais. Você vai pagar 112,83, pagando 1.354. Sai de 1.134 para 1.354 o valor final pago. Se você pagar 7% ao mês, nos 12 meses, os mesmos R$1.000, você terá que pagar por eles 1.510. E agora um cuidado, quando a gente pega taxa de juros e relaciona a tempo, os mesmos R$1.000 em 60 parcelas, R$1.000 em 60 parcelas, a 3% ao mês, você vai pagar parcelas de R$ 36,13. Aqui está um risco muito grande. Olha para você ver, 3% ao mês, R$1.000, em 12 parcelas, vai dar R$ 100,46 por mês. Se você pegar os mesmos R$1.000 a 3% em 60 parcelas, você vai pagar R$ 36,13 por mês. R$ 100,46 por mês cai para R$ 36,13. É um terço, mais ou menos. O que o nosso cérebro faz? 36 é muito pouco por mês. Pega! Só que aí, se eu tivesse pego os R$1.000 por 12 meses, eu pagaria 1.205. Como eu estou pagando em 60 meses, vai para R$ 2.167. Eu vou pagar 2,1 vezes o valor que eu peguei. E eu ainda posterguei, ou seja, esses R$ 36,00, os 100 que eu pagaria mensalmente caem para 36, mas eu alongo isso de 12 para 36 meses. E quanto mais tempo eu estou pagando,
menos o meu cérebro vai reconhecendo o valor pelo pagamento. Uma coisa é eu chegar numa loja, pegar o dinheiro do bolso, pagar e levar algo que eu preciso para casa. Naquele momento, o meu reconhecimento de valor está lá em cima, porque é algo que eu preciso. Pagar por algo que eu peguei lá atrás, e outra coisa, quanto mais tempo, a coisa já pode começar a estar dado problema. Dependendo do prazo de garantia, eu já posso estar até pagando manutenção. Isso demonstra que ao pegar dinheiro, você precisa ter um cuidado de fazer análises um pouco mais cuidadosas, e esse vídeo estabelece alguns critérios muito interessantes para você pensar na necessidade. Eu preciso realmente nesse momento? Valor. Valor não é só o valor que eu estou pagando, é o valor que eu reconheço pelo que eu estou adquirindo, seja inclusive o próprio crédito. E aí eu tenho que pensar, se eu estiver pagando esse crédito ao longo do tempo, que valor eu vou continuar a estar dando naquele item adquirido ou no crédito que eu tomei. Terceira variável, tempo. Quanto mais eu estico, a parcela costuma ser menor. Mas pode ser, na realidade, uma armadilha, porque eu estou pagando muito mais. E, por último, taxa. E aí vem uma coisa, em tempos de taxa de juros maiores, talvez seja melhor repensar. Não é deixar de comprar, não é deixar de tomar crédito, mas ser mais seletivo. Obrigado, um abraço e até a próxima!